Shalom, irmãos. Continuando aqui, então, uma pincelada bem superficial sobre o universo romano, para a gente poder entrar no direito romano em si. Então, veja só, o povo de Judá nos deu a religião, a Grécia nos deu as artes, né? E os romanos nos presentearam com a lei e um modelo de perfeição jurídica. Tanto é que o modelo do direito brasileiro é baseado no direito romano-germano. Isso é uma herança dessa época. Os grandes advogados, os grandes juízes e tribunos são romanos, eram romanos, né, na época. Na época do Império, adotava-se o direito romano jurisprudencial. A jurisprudência nada mais é do que um caso consolidado que, de tanto se repetir, se consolidou num determinado entendimento, né? Diz a doutrina que a jurisprudência é menos que uma ordem, mas é mais que um conselho. Significa dizer, olha, adote esse entendimento porque o caminho mais seguro é esse. E a chance de sua decisão ser reformada é grande, porque a jurisprudência está nesse sentido. Então, para você ter ideia, irmãos, a legião romana, cada legião continha 5.620 homens, cada legião romana. Então, eram várias legiões romanas que ocupavam, que agregavam, né, que compunham o Império Romano. Era um império muito poderoso. Roma estabelecia vários recenseamentos para verificar a capacidade econômica de cada indivíduo pertencente ao reino. Após o censo, eram feitos cálculos para descrever a quantia que cada um deveria recolher de tributo, né? Nesse momento, passa a existir o cobrador de impostos. Mateus, por exemplo, era um deles. Geralmente, esses cobradores de impostos não eram romanos, tá? Eles ficavam no posto de coleta no centro da cidade, recolhendo os impostos. O governo central romano derrama especiais atenções ao presidente do Grande Conselho, né? Presidente do Sinédrio. Alguma similitude com os tempos de hoje? Quem sabe, né? O sumo sacerdote, Caifás. O cargo de sumo sacerdote era nomeado pelo Império Romano. Olha que coisa interessante, que também tinha poderes para demitir o supremo sacerdote, né? O sumo sacerdote. As vestimentas que o sumo sacerdote usava eram de propriedade romana. Ele ficava na fortaleza Antônia, sede do governo romano e casa do governador, com profundo respeito ao sentimento religioso dos judeus. Muito embora existisse essa questão, né, pelo Império Romano, mas existia um profundo respeito pelo sentimento religioso. Tanto é verdade que não se via nenhuma esfinge nas vestimentas dos sacerdotes do Império Romano, né? Ou também em terras judaicas. E quem tentou violar isso se deu mal, recebeu a devida correção. Tá? Pilatos foi um dos que tentou violar esse respeito à religião judaica. A gente vai ver isso mais adiante. Pilatos, governador romano, né? No aspecto religioso, os romanos eles eram pagãos e acreditavam ao imperador o título de Deus. No quesito justiça e direito, o Império Romano era o zênite na época, né? O norte, toda a referência ao direito romano, o Império Romano. E Roma não desejava que ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo um bárbaro, se visse privado do direito processual da época. Tudo isso vai fazer alusão, vai fazer sentido ao julgamento de Jesus, né? Se o Império Romano não tolerava nem que um bárbaro ficasse sem direito processual de defesa, por que permitiu Jesus? Então, vejam só, irmãos, sobre o direito romano, foi o direito que figurou em Roma desde sua fundação até a morte do imperador que ordenou a sua codificação. Um dos conceitos básicos para a compreensão do direito romano era o jus, né? Que era regido por normas religiosas que possuíam na época força de lei. Olha que interessante, né?
hoje, atualmente, você às vezes pode ter alguma coisa, por exemplo, um costume com força de lei. Imagina naquela época uma norma religiosa com força de lei. Daí se vê as misnás, né, as ordenanças do templo e tantas outras coisas. Um outro conceito básico para a compreensão do direito romano, além da jus, era a faz, que provinha do direito. Isso são expressões em latim, tá, irmãos? Que a gente não vai entrar muito no detalhe, mas provinha do direito falado dos deuses. São normas faladas pelos deuses e transmitidas aos sacerdotes e pitonisas. Aquela mulher que perseguia Paulo e Sila com aquele espírito de Piton, seguiu porque eles são servos dos deuses altivos. Ela mesma não seguia, né? Influenciava o direito público e privado. Agora aqui vai uma observação espiritual para nós, irmão. Quem diz que Satanás não fala, né? Fala, e você tem que decidir a quem você vai inclinar o seu ouvido. Quanto maior a santidade, maior o filtro, maior a pureza, maior o discernimento. Porque é através de sacerdotes que essa voz quer se infiltrar no meio da igreja do povo de Deus. Outro exemplo, a Equitas, sendo que alguns dizem que Jesus se valeu dela nos seus feitos, adotando uma verdadeira postura jurídica. O mestre Jesus adotando uma postura de advogado, juiz, o justo e perfeito, né? Nosso advogado. Justiça baseada na igualdade material, temperava-se o rigor do direito. A igualdade material nada mais era do que você trazer o desigual para o patamar da igualdade. Porque formalmente você dizer que todos são iguais perante a lei, ok, isso é uma igualdade formal, escrita, está na lei. Agora, a igualdade material é você investigar uma desigualdade e atenuar essa desigualdade a fim de tornar essa pessoa igual. Exemplo, fila menor, né, ou caixa exclusivo para idoso, para gestante. Né? Qual a diferença? A diferença é que um jovem de 20 anos consegue ficar numa fila por meia hora em pé e um idoso de 80 anos consegue. Então tá aí. Então você reduz a desigualdade, quer dizer, você trata o idoso de uma maneira diferente, mas para elevar a condição da igualdade. Isso é igualdade material. As leis mais importantes do direito romano foram as leis das 12 tábuas, instituídas em 449 a.C., né? E é aqui que se inicia o período dos diplomas legais, né? O digesto, a enciclopédia, né? Que foi elaborada de 530 a 533 d.C., Institutas, 533 d.C., as novelas criadas entre 535 e 536 d.C., essas últimas fazendo parte da obra máxima do direito romano, né? O corpo jurídico civil do direito romano, Corpus Juris Civili. Considera-se que o direito romano ofereceu, né, o ciclo jurídico completo, constituindo até hoje a maior fonte originária de inúmeros institutos jurídicos. Roma é síntese da sociedade antiga e elo entre o mundo antigo e o mundo moderno. Na época em que Jesus viveu, que é o que nos interessa, o poder jurisdicional era depositado nas mãos do governador por transmissão do imperador. O governador passou a ter o ius gladi, que era o poder da vida e da morte. Quem toma assento na governança no período do julgamento de Jesus era Pilatos. Ele foi governador da Judéia entre 26 a 37 d.C. Relata a história em que Pilatos foi acusado pela turba judaica de ter se apropriado ilegalmente do tesouro do templo. Teve um determinado tempo que ele estava o governo sem dinheiro em caixa, e ele mandou os soldados romanos invadirem o templo e roubar o tesouro, e com a intenção de construir um aqueduto para a cidade de Jerusalém. Pilatos era muito mal visto pelos judeus, pelos seus atos de crueldade e traição. E aí que está, né? Os judeus foram procurar exatamente quem? Pilatos. Quando tem conveniência, aí até os inimigos se juntam. Isso é um princípio, irmão. Nós temos que ter coerência na nossa vida. Amós fala, né? Andarão dois juntos se estiverem de acordo? Não era para os judeus terem se associado a Pilatos. Certa vez, Pilatos mandou os soldados se vestirem de judeus e espalhou-os entre a multidão judia. E, ao seu comando, os soldados massacraram e golpearam centenas de judeus despreparados.
Pilatos era tido por arrogante, orgulhoso, irônico, debochado, mandava executar prisioneiros sem nenhum processo formal, só para saciar sua crueldade e intolerância. A Bíblia não relata isso, e pelo relato bíblico parece que ele era compreensivo, bom, mas não era não. Que se dirá de Herodes, homens terríveis. O direito penal romano contribuiu decisivamente para a produção da ciência penal atual, né? Conforme já falamos que o direito atual ele é originário do direito romano-germano. E tem muita coisa que é de lá mesmo e que foi aperfeiçoada, né? Alguns princípios penais, erro, culpa, dolo, imputabilidade, coação irresistível, agravante, atenuante, legítima defesa, né? São alguns exemplos. Agora, sobre a crucificação, olha que coisa interessante, essa modalidade de tormento era muito difundida na antiguidade, né? Relatos dessa pena sob diversas formas entre numerosos povos, até mesmo entre os gregos. Em primeira medida, era usada como punição militar e política. Entre os persas, por exemplo, a punição era imposta basicamente a altos oficiais e comandantes, bem como a rebeldes. Os romanos eram diferentes, eles aplicavam essa modalidade de tormento aos de classe inferior, escravos, criminosos violentos e infratores envolvidos com sedição. Era sempre precedida de açoite e tortura. A prática romana considerava que parte da penalidade de crucificação incluía a total degradação da vítima, né? A única concessão que se fazia era para as mulheres serem crucificadas com o rosto virado para a cruz, mas ainda assim todas elas nuas. Muito humilhante. Somente o Império Romano crucificava na época de Jesus. Isso aqui eu estou falando de tempos, né, da antiguidade. Na época de Jesus, só o Império Romano fazia essa modalidade de tormento, né? E em que situação? Quem cometesse o crime de negar a autoridade imperial. Aonde que foi que Jesus negou a autoridade de César, ou, vamos baixar um pouco o nível, de Pilatos, do governador? Em momento nenhum. Se tivesse que morrer, que não fosse de cruz, né? Relata a história que o imperador Cláudio quis ver uma crucificação e ele só tinha ouvido falar e nunca tinha visto. Um dia eles reuniram lá vários condenados e executaram todos eles na frente desse imperador Cláudio. E ele ficou, depois de horas olhando aquilo, ele ficou tão impaciente, tão entediado, que ele mandou matar todo mundo. Você imagina só o tormento que era a morte de cruz. Morria por asfixia, por perda de sangue, por diversas formas. Não era a cruz em si, né? Que a pessoa ficava viva pendurada na cruz. E um parêntese aqui, a cruz de Jesus não foi feita para ele. Por isso que, né, Isaías fala que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Como Jesus não tinha um crime para ser crucificado, a cruz foi feita na medida de um outro delinquente. Tiveram que esticar Jesus de uma maneira um pouco mais violenta, deslocando o seu ombro e, nossa, meu Deus, terrível, terrível. O juiz da Suprema Corte de Israel menciona, né, o juiz chamado Aincon, que a cruz representava a miserável humanidade reduzida ao último grau de impotência, sofrimento e degradação. Após a crucificação e a morte do condenado, seu corpo permanecia lá, até ser decomposto por aves ou animais que alcançavam as cruzes mais baixas. Você tirar o corpo de uma cruz era um privilégio para poucos, que tinham que ter muita súplica, influência e propina. Tanto é que foi José de Arimateia, um senador, né, que era um homem influente, que conseguiu o corpo de Jesus. Que normalmente os discípulos não tinham a menor condição de conseguir, ou qualquer outro judeu comum. Mas você vê que a sanção penal para os romanos tinha caráter retributivo exemplar e era excelente nas prevenções. Os crimes na prescrição romana variavam entre delitos e quase delitos. Os delitos começaram a ser punidos no início da história romana por meio da vingança privada. O Estado não punia o infrator, mas um membro da família o fazia, ele tinha esse direito. Após, evoluiu-se para a composição voluntária, que era o ressarcimento do mal por meio de dinheiro, indenização pecuniária.
O ofendido ele possuía a faculdade de escolher entre a indenização ou a lei de talião, olho por olho, dente por dente. O Estado vislumbrou o descontrole nas punições e tomou o controle das repressões. As espécies eram delitos públicos e delitos privados. Os delitos públicos, eles eram julgados por tribunais especiais, cujos membros eram nomeados pelas assembleias populares ou pelo Senado. A sanção prisional era pouco usada entre os romanos, eles não prendiam. Só em 2 ocasiões, para fazer investigação ou enquanto o apenado aguardava a execução de uma pena de morte. Peculiaridades jurídicas do direito romano. Nós estamos falando isso para a gente poder ver se isso aqui se aplicou no julgamento de Jesus. O Estado romano, já com a tutela da Igreja Apostólica Romana, por meio do rei Clovis, promulgou uma lei dando asilo territorial a infratores. Era uma espécie de abrigo em embaixadas, né? Uma espécie de direito penal internacional. Roma posicionava-se totalmente a favor do devido processo legal. O direito processual penal romano era um instrumento para viabilizar o direito penal. Isso é assim até hoje. Você tem o direito civil, direito processual civil, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito penal, direito processual penal. Quer dizer, você tem um direito garantido por uma lei e para você viabilizar esse direito você precisa do processo correspondente. É isso. Então, você vê que proibia-se, olha só como é que era, proibia-se de intentar 2 ações ao mesmo tempo. Isso hoje chama-se litispendência, também é proibido. Impedia depoimento de testemunho que fosse parente ou afim. Exigia a designação do lugar e da hora do crime. Você não podia aceitar um libelo de acusação sem isso aqui. Em alguns casos, exigia-se até prisão preventiva do acusador, para que ele não influenciasse, né, nas acusações, para garantir a veracidade das acusações. Dependendo da situação, o próprio acusador ficava preso um tempo. Exigia-se que o procedimento fosse público, com contraditório e oral. Então, tal como sofreu Paulo, como eu disse mais lá atrás, no bloco anterior, o processo também se iniciava com a propositura de acusação pelo cidadão romano. Qualquer um podia, mas em alguns casos só podia ser o ofendido, né? Uma espécie de ação penal privada, condicionada à representação nos dias de hoje. O acusador oferecia o libelo de acusação, narrava o crime, submetia o juiz sob juramento. O órgão julgador recebia a denúncia, guardava o libelo no erário público, colocando o nome do acusado em uma tábua no rol dos culpados. Após, o acusado deveria se apresentar discretamente, sem barba, com cabelos incultos. Se em um ano ele não se apresentasse, seus bens eram confiscados. Era interrogado e, se confessasse, o processo acabava ali. Se não, o pretor determinava o retorno do acusado e do acusador em outro dia designado para fazer a colheita das provas. Havia sorteio dos julgadores, podendo haver recusa tanto pelo acusador quanto pelo acusado. A primeira fala era do acusador e em seguida do acusado, com tempo limitado pelo presidente. Tinha réplica e a audiência poderia seguir em dias sucessivos. Que vou adiantar aqui, em que pressa para julgar Jesus em madrugada e rompe manhã, ninguém descansa, ninguém come. As provas eram divididas em 3, as tábulas, os testes e as questiones. As tábulas eram as provas documentais, os testes, as provas testemunhais e as questiones quando se admitia outras provas em juízo, né? As demais provas admitidas em juízo. Podia ser a confissão espontânea ou a confissão mediante tortura, mas a tortura só se aplicava a escravos e homens sem importância jurídica. No desenrolado das peças orais, o presidente reunia os juízes sem manifestar sua opinião, para não exercer influência, para eles efetuarem a votação. Na apuração dos votos era revelado se o caso era de condenação, absolvição ou alargamento da instrução, ou seja, poderia-se prosseguir investigando mais sobre o crime, principalmente se fosse um crime de ordem grave. Havendo a decisão, passava-se a execução do julgado.
Em casos de absolvição, o acusador era punido pelo próprio Estado. E um detalhe, da sentença cabia apelação. Negaram esse direito a Jesus também. E aí é que a gente vai ver se Jesus teve tudo isso observado em seu julgamento no direito romano.